A pecuária brasileira segue como uma das atividades mais importantes do país e o manejo correto do gado é fundamental para garantir o bem-estar animal, produtividade e segurança no campo. Mas afinal, qual é a maneira mais adequada de fazer o manuseio dos bovinos, hein? Tirar ele lá da invernada, trazer para o curral, lá no Pantanal mesmo, trazer o gado lá do pasto, lá longe. Como é que faz para poder fazer isso? Tem de tudo, né? Tem gente que sabe com cavalo, tem gente que usa animais. Qual seria a maneira mais adequada, mais correta? Nada melhor do que conversar com o médico veterinário Marcos Rezende, que está aqui comigo. Marcos, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Valteno. Sempre bom estar aqui batendo esse papo. Olha só, tem uma música que fala assim que antigamente nem em sonhos existiam tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava 4 ou 5 sinueiros para trazer os campaneiros no rodeio da boiada, mas hoje em dia é diferente. O que mudou e o que ainda é tradição? O progresso, nossa gente, é a minha grande dor, né? Não, mas não, viu, Valteno? A música é maravilhosa, mas mudou bastante coisa, Valteno. O primeiro ponto, né, é que a gente aprendeu a entender o que é melhor para os bovinos. Muita gente achava no passado, ainda tem gente que trabalha, pensando que o bovino tem que seguir o ritmo da sua vontade, mas não, a gente precisa respeitar o ritmo dos bovinos, o ritmo dos animais, a marcha deles. Então, o principal aprendizado foi aprender a aprender a lidar com o bovino, no ritmo do bovino, respeito do bovino, dos ovinos, dos caprinos, dos animais em geral, né? Mas respeitando o seu comportamento natural. O quanto mais a gente respeita o comportamento natural dos animais, Valteno, menos impacto a gente tem à produtividade, ao bem-estar, à vida desses animais. A gente viu muita coisa triste, né? As pessoas, elas furavam, assim, os bois. Elas batiam, chicoteavam os cavalos na hora de amansar. Falava assim, eu vou amansar um cavalo. Nós vamos por etapas. Vamos falar sobre essa... Você falou, tem que respeitar o ritmo do animal. Mas o animal está lá embaixo, você precisa trazer ele para o curral. Hoje, ainda são os cavalos que são a melhor, vamos dizer assim, o melhor meio para poder fazer o manuseio da boiada? Valteno, tudo depende da propriedade, tudo depende da necessidade. Mas sim, os cavalos, burros e mulas, eles ainda são muito utilizados e são fundamentais nas propriedades. O amansamento dos cavalos, hoje a gente faz a doma racional, a doma índia, sem a necessidade de toda aquela brutalidade, o que é bom para os animais e também é bom para o peão, porque a gente corre menos risco. No manejo dos animais, dos bovinos, trazer os bovinos para o curral, sempre tem técnicas para isso. Ou por meio da sedução, a gente convencer o animal tendo algum atrativo, como aqui a gente tem os coxos com alimento, com sal mineral, com proteinado, para os animais quererem vir para o curral sempre que são manejados. E muito raramente, Valteno, há necessidade de fazer de uma maneira, vamos assim dizer, policial, né, coercitiva, tem que trazer os animais à força para o curral. Sim, eventualmente há necessidade. E aí é importante ter um peão treinado, cavalos preparados para laçar esse animal e trazer eles à força, porque alguns animais realmente se tornam rebeldes. Aí é preciso que a gente traga ele de qualquer maneira para cá. Mas olha, utilizando um bom manejo, ensinando o animal que toda vez que ele vem para o curral ele vai ter uma recompensa, não há necessidade, viu, Valteno, da gente usar força, laço o cachorro e gritaria para trazer esse animal para o curral. Pois é, você falou gritaria, e aí a minha pergunta é a seguinte: a natureza proveu os animais, cada espécie, de uma, vamos dizer assim, de uma sensibilidade maior. Alguns veem melhor, outros ouvem melhor. No caso dos bovinos, a gente percebe que a pessoa, na lida com o gado, fala, o gado vem. Não parece que seja a visão mais forte dos bovinos, mas a audição. Às vezes, quando vou filmar boiada, liga o drone, os animais ficam nervosos. Quando tem abelha por perto, parece que eles também ficam. A audição é o ponto forte dos bovinos?
Audição e olfato, viu, Valtenos? Muito fortes. Os bovinos, eles têm uma capacidade de audição muito grande, um olfato muito grande, mas também o bovino enxerga bem, tá? Ele enxerga de uma maneira diferente da gente, né? Nenhum de nós enxerga igual ao outro, né? A gente convencionou que é mais ou menos, mas a minha acuidade visual, a maneira como enxergam a cor, é diferente da que você vê. E os bovinos é bastante diferente, mas eles enxergam bem também. Valteno, os animais, eles se acostumam. O bovino, ele gosta de rotina. Então, a determinado som, baixo ou alto, o bovino vai perceber. Ele não gosta de gritaria, ele não gosta de barulho, como muitos de nós também não gostamos. E ele gosta daquele som mais harmônico. Então, por isso o berrante, por isso o aboiar de muitos pecuaristas, de muita gente do Nordeste, tem esse costume, norte também do Brasil, o bovino ele se acostuma àquele som harmonioso que associa aquilo a um manejo confortável, a uma ração, a um sal mineral, a um milho no final do manejo, então eles acabam vindo. Então, o bovino, sim, ele tem uma audição muito apurada, muito melhor do que a nossa, mas também um olfato muito bom. Ele vai associando todas essas coisas, esses sentidos, e aí ele determina, né, se isso é bom e se é ruim. Eu devo seguir ou eu devo fugir. E a gente tem que usar tudo isso a nosso favor. Eu vi algumas propriedades, aí no caso agora leiteiras, a utilização de música clássica na hora de fazer a ordenha. Há alguma relação de que isso possa melhorar a produtividade? Vamos falar cientificamente e na prática agora. Cientificamente não existe nenhuma comprovação de que determinado estilo musical seja bom ou ruim para os animais. Eu desconfio que tem alguns aí que seja ruim, mas não tem comprovação científica. O que o bovino, o que é favorável para o bovino é a constância, a rotina. Então, se eu coloco uma determinada música, se eu coloco uma música clássica para os bovinos todos os dias, e eu mudar essa música aí para um rock and roll, os bovinos vão estranhar e vão produzir menos. Só que se eu fizer o contrário, colocar lá um sertanejão e depois eu mudar para música clássica, eles também vão extrair. Então, a rotina, a constância, a repetição de sons, de horários, de pessoas e de cheiros, isso é muito importante para os bovinos. A gente tem um outro estudo que mostra que a música no curral, ela melhora a produtividade, mas não pelo bovino, viu, Valteno? Mas pelo funcionário que está lá, que trabalha de uma maneira mais tranquila dentro da propriedade. Então, voltando, o bovino gosta de rotina, mas uma música boa, o mau funcionário, ele vai tratar os animais de uma maneira mais respeitosa, isso vai resultar em melhor produtividade. Para encerrar, esses dias a gente viu aqui uma imagem, não vai dar tempo dos meninos encontrarem, porque eu inventei agora para falar com você, mas aconteceu na Áustria. Era uma vaca que usava um cabo de vassoura, uma vassoura, para poder coçar o lombo. Ela usava a parte de cerdas para coçar lá atrás e usava o cabo da vassoura para coçar entre as patas ou a barriga. Como é que ela desenvolveu essa habilidade? Valteno, a inteligência dos bovinos ainda tem muito para a gente aprender sobre eles. O bovino é um animal inteligente, tem uma grande memória, e apesar das suas limitações táteis, porque ela não consegue pegar, não tem pata, os membros dela não são, não é nada para pegar, mas ela conseguiu desenvolver isso com a boca e coçar, ou seja, digamos assim, e sentir prazer com alguma coisa que ela estava fazendo, essa coceira. Isso é por tentativa e erro, viu, Valteno? E muito provavelmente ela deverá ensinar isso às outras. A gente vê muitas vezes, burros principalmente, e bovinos, que ensinam os outros a abrir porteira. Como isso é comum? Ou seja, eles desenvolvem isso por observação, por tentativa e erro, e os outros, por observação, também acabam aprendendo. Então, a inteligência desses animais, a gente tem muito a aprender, muito a pesquisar, mas ela é bastante aguçada, a gente vai se surpreender ainda muito com o desenvolver do tempo com esses animais que são maravilhosos, viu, Valteno? Marcos, obrigado por esse bate-papo bem mais leve hoje, foi até eu que sugeri isso e foi bom, eu aprendi muito nessa conversa contigo e tenho certeza que quem está assistindo também. Então, bom fim de semana. Obrigado, Valteno, bom final de semana, eu aprendo junto, quando você traz uma dica, eu sou obrigado a estudar, viu? Fica à vontade para sugerir. Tchau, até mais.